today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala, galerinha! Galerinha, vamos para mais uma semana de resolução de exercícios? Nessa semana nós vamos falar sobre a quarta semana do PET volume 3 e vamos resolver os exercícios que falam sobre energia potencial elástica. Belezinha? Galerinha, e o primeiro exercício que nós vamos fazer fala o seguinte, ó. As afirmações a seguir tratam das características de materiais elásticos. Primeira afirmação. A constante elástica indica a dificuldade imposta pela mola à deformação. Então essa afirmação, ela é uma afirmação verdadeira. Por que ela é uma afirmação verdadeira? Porque a constante elástica, ela é uma medida da dificuldade que essa mola tem em ser esticada. Então, quanto maior for o valor da constante elástica, mais difícil é você esticar essa mola ou comprimir essa mola. Belezinha? A segunda afirmação, pessoal, fala o seguinte, ó. A energia potencial elástica é inversamente proporcional à constante elástica da mola. Então, para isso, a gente tem que olhar a nossa equação da energia potencial. E a equação é a seguinte, energia potencial elástica, que é igual a K vezes x elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, quando eu olho para essa equação, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que essa energia potencial elástica ela é diretamente proporcional à constante elástica e não inversamente proporcional. Então, a segunda afirmação ela é falsa. Olha a terceira afirmação. A energia potencial elástica é diretamente proporcional ao produto da constante elástica pelo quadrado da deformação sofrida pelo material. Essa afirmação, ela é verdadeira, beleza? É só você olhar para a equação que você vai ver isso, que essa energia ela é diretamente proporcional a esse produto, de K pela deformação ao quadrado. E a última afirmação fala o seguinte, ó, uma mola de constante elástica igual a 150 newtons por metro pode ser deformada com mais facilidade que outra mola com constante elástica igual a 250 newtons por metro. Essa afirmação também é verdadeira. Lembra de uma coisa, tá? A constante elástica é uma medida da dificuldade que eu tenho em comprimir ou esticar essa mola. Então, quanto maior o valor, mais difícil é eu deformar essa mola. Beleza? Então, ou seja, as afirmações corretas só podem ser o quê? A 1, a 3 e a 4. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra C de casa. Belezinha? Pessoal, nossa segunda questão fala o seguinte, uma questão da Mackenzie fala o seguinte, ó. A mola da figura varia seu comprimento de 10 centímetros para 22 centímetros quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 newtons. Então aqui você tem uma mola sem deformação com comprimento de 10 centímetros. O que você vai fazer? Você vai pendurar nessa mola um peso de 4 newtons. O que vai acontecer? Ela vai deformar e atingir o comprimento de 22 centímetros. Ou seja, ela vai sofrer uma deformação de 12 centímetros quando ela tiver um peso, uma força que atua sobre ela de 4 newtons. Beleza? Então, ou seja, olhando para essa mola, quanto que vale então, olhando para esses dados, melhor dizendo, quanto que vale a constante elástica que atua nessa mola? A constante elástica pode ser calculada pela lei de Hooke, ou seja, força é igual a K vezes X. Se eu tenho uma força de 4 newtons, então vai ser K vezes 12. Então nós vamos ter uma constante elástica que vai ser de quanto? De 4 dividido por 12, o que dá 0,33 newtons por centímetro. Essa é a deformação, a constante elástica dessa mola, quando ela sofreu uma deformação de 12 centímetros. Agora, o que o exercício quer? O exercício quer que a gente determine o comprimento dessa mola quando eu tiver agora uma força, um peso atuando sobre ela de 6 newtons. A mola é a mesma? É. Então, quer dizer que a constante elástica vai continuar sendo de quanto? De 0,33 newtons por centímetro. Então, qual que vai ser a deformação que ela vai sofrer quando eu tiver essa força de 6 newtons atuando sobre ela? Então, para isso, eu vou jogar de novo na nossa lei de Hooke. Então, vai ficar força elástica é igual a K vezes X. Ou seja, 6 é igual a K, que vale 0,33, que nós encontramos, vezes X. Então, o nosso X aqui ele vale quanto? 6
dividido por 0,33 vai dar aproximadamente 18 centímetros. Então ela vai sofrer uma deformação de 18 centímetros. Mas o que o exercício pediu? Ele quer a deformação total. Então essa deformação total vai ser o quê? Vai ser os 18 centímetros que ela deformou com peso de 6, mais 10 centímetros, que é o comprimento original dela. Então a gente pode dizer que o comprimento total vai ser de quanto? De 10 mais 18. Ou seja, o comprimento total vai ser de 28 centímetros. Essa então é a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, nossa terceira e última questão é uma questão da Unicamp e ela fala o seguinte. Num arco e flecha, a energia potencial elástica é transformada em energia cinética da flecha durante o lançamento. A força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x, como ilustrado na figura. Então aqui você tem toda uma representação artística disso. E aqui do lado você tem um gráfico que mostra a força aplicada e o deslocamento que esse arco vai sofrer, que a corda vai sofrer no arco e flecha para lançar a flecha. Aí ele quer saber o seguinte, ó. Quando a corda é solta, o deslocamento é de 0,6 metros e a força é de 300 newtons. Então ele quer saber qual que é a energia potencial elástica nesse instante, beleza? Então o que a gente tem aqui? O exercício ele quer que a gente calcule a energia potencial elástica que está sendo armazenado nesse arco e flecha. Nós sabemos que para calcular essa energia potencial elástica, nós temos que fazer kx² dividido por 2. Beleza. Ele quer que a gente calcule isso quando nós tivermos o quê? Uma força aplicada de 300 newtons e uma deformação de 0,6 metros. Agora presta atenção. Eu tenho a deformação, mas eu não tenho a constante elástica. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou calcular essa constante elástica. Como que eu vou calcular essa constante elástica? Eu vou fazer isso pela lei de Hooke. Então F é igual a K vezes X. Então, ou seja, se eu aplicar uma força de 300 newtons e eu vou ter uma deformação de 0,6 metros, então quanto que vale essa constante elástica? 300 dividido por 0,6, o que dá 500 newtons por metro. Então, encontrado essa deformação, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar na nossa equação. Então, vai ficar a energia potencial elástica, que é igual a 500 vezes 0,6 ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Então, a energia potencial elástica ela vai ser igual a quanto? 0,6 ao quadrado dá 0,36. Vezes 500, isso aqui vai dar 180. Dividido por 2, então isso aqui vai dar... Então isso aqui vai dar 90 joules. Essa, então, a nossa resposta. Belezinha? Now